O que acontece quando deixamos de seguir as expectativas das pessoas para obedecer ao plano que Deus preparou para nós? Bem-vindo ao Semente da Fé. Em muitos momentos da vida, nos vemos diante de escolhas difíceis. De um lado estão as expectativas das pessoas, do outro, a vontade de Deus. Nem sempre é fácil seguir aquilo que Deus nos pede. Muitas vezes, seus planos parecem diferentes daquilo que imaginamos. Outras vezes, as pessoas ao nosso redor não compreendem os caminhos que o Senhor está abrindo. Mas a palavra de hoje nos apresenta uma família que decidiu confiar em Deus acima de tudo. Isabel e Zacarias viverão um milagre inesperado. Depois de muitos anos de espera, receberam um filho prometido pelo Senhor. E, no momento de dar um nome à criança, precisaram escolher entre seguir a tradição dos homens ou obedecer à orientação divina. É nesse contexto que surge a pergunta que conduzirá a toda a nossa reflexão. O que acontece quando deixamos de seguir as expectativas das pessoas para obedecer ao plano que Deus preparou para nós? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra nos ensina que as maiores bênçãos acontecem quando confiamos plenamente na vontade de Deus. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Lucas capítulo 1. Versículos de 57 a 66 e versículo 80, e diz assim: completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com ela, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe disse: não, ele vai chamar-se João. Disseram-lhe: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Reflexão: o nascimento de João Batista é uma prova de que Deus nunca esquece suas promessas. Durante muitos anos, Isabel e Zacarias conviveram com a dor da espera. Certamente fizeram orações, certamente enfrentaram momentos de desânimo, certamente ouviram comentários e julgamentos. Mas Deus estava agindo, mesmo quando tudo parecia impossível. Quantas vezes também nós nos sentimos cansados de esperar? Esperamos por uma cura, esperamos por uma resposta, esperamos por uma mudança, esperamos por uma porta que parece não se abrir. A história de Isabel nos ensina que o silêncio de Deus nunca significa abandono. Enquanto nós contamos os dias, Deus prepara os milagres. Enquanto nós vemos demora, Deus vê o momento perfeito. O nascimento de João nos lembra que aquilo que Deus promete, Deus realiza. Se você está esperando uma resposta de Deus, escreva nos comentários: eu confio no tempo do Senhor. Quando chegou a hora de dar o nome à criança, todos esperavam que ela recebesse o nome do pai. Era a tradição, era o costume, era o esperado. Mas Deus tinha outro plano. O menino deveria chamar-se João. Isabel permaneceu firme. Zacarias também confirmou aquilo que Deus havia determinado. E foi exatamente nesse momento de obediência que aconteceu algo extraordinário. A língua de Zacarias foi solta e ele voltou a falar. Perceba uma verdade importante. Muitas vezes queremos experimentar os milagres de Deus sem passar pelo caminho da obediência. Mas a obediência é a porta por onde a graça entra. Nem sempre compreenderemos os motivos de Deus. Nem sempre seus caminhos parecerão lógicos. Mas quando escolhemos confiar e obedecer, permitimos que sua vontade se realize em nossa vida. As maiores bênçãos costumam nascer dos atos mais simples de fidelidade. Se você deseja obedecer mais à vontade de Deus, escreva: Senhor, quero seguir os teus caminhos. Após o nascimento de João, todos começaram a perguntar: o que virá a ser este menino? A pergunta era natural. Algo especial estava acontecendo. A mão do Senhor estava sobre aquela criança. Mas essa pergunta também pode ser dirigida a cada um de nós.
O que Deus deseja realizar através da nossa vida? Qual missão Ele nos confiou? Quais pessoas Ele quer alcançar por meio do nosso testemunho? João Batista cresceu no silêncio, longe dos aplausos e das multidões. Antes de cumprir sua missão, ele precisou ser preparado por Deus. Da mesma forma, Deus também está preparando cada um de nós. Talvez você ainda não enxergue claramente o propósito que o Senhor reservou para a sua vida. Mas isso não significa que ele não exista. Deus não cria ninguém sem um propósito. Cada vida tem valor. Cada pessoa tem uma missão. Cada história pode se tornar instrumento da graça divina. Escreva nos comentários: a mão do Senhor está sobre minha vida. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão. O que acontece quando deixamos de seguir as expectativas das pessoas para obedecer ao plano que Deus preparou para nós? Descobrimos que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Experimentamos milagres que jamais poderíamos produzir sozinhos. E encontramos o verdadeiro propósito para nossa existência. A história de João Batista começou com uma promessa, passou pela espera e floresceu na obediência. E essa mesma dinâmica continua acontecendo hoje. Deus continua cumprindo promessas, continua realizando milagres, continua levantando pessoas para cumprir seus propósitos. A pergunta é: estamos dispostos a confiar nele? Oração. Senhor, obrigado porque Tu és fiel às Tuas promessas. Quando a espera nos cansar, ajuda-nos a confiar em Teu tempo. Quando surgirem dúvidas, fortalece nossa fé. Dá-nos coragem para obedecer à Tua vontade, mesmo quando ela for diferente das expectativas humanas. Que possamos reconhecer o propósito que preparaste para nossa vida e caminhar com fidelidade em Teus caminhos. Que a Tua mão permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: confio nos planos de Deus para minha vida. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está esperando uma resposta do Senhor e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para acompanhar nossas próximas reflexões. Lembre-se, quando Deus escreve uma história, nem a demora, nem as dúvidas e nem as expectativas humanas podem impedir o cumprimento dos seus planos. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.